Olá, tudo bem contigo? Super 2017 na área, seja muito bem-vindo ao ano novo, fortes emoções, presentão que Deus nos dá. E a gente segue aqui junto no nosso programa Código Aberto, onde a gente tem um jeito diferente de estudar a Palavra de Deus. E com você, ano novo chegando, fortíssimas experiências com Deus, hein? Não esqueça, comece um ano com Deus, que ele dura para sempre. Porque você foi feito para a eternidade. E você sabe que aqui, jovem, a Novo Tempo abre esse espaço na grade de programação para que você, do jeito que é, conheça um Deus do jeito que Ele quer, do jeito que Ele sonha para você, do jeito do para sempre que Ele espera você. Então, comecemos bem um ano novo? Comecemos super bem um ano novo? É com Deus, é na Novo Tempo, é aqui no Código Aberto e é com você. E aqui comigo... De novo, mais uma temporada com você, mas você sabe que eu aqui continuo, mas mudam sempre esses super convidados. E olha o povo que vai estrear o ano 2017 com a gente aqui no Código Aberto. Sejam muito bem-vindos. Vocês são super bem-vindos a um ano novo, fortes emoções, um trimestre polêmico, porque aqui a gente conversa mesmo. Sempre digo para você, telespectador, que aqui a gente não treina, não ensaia, ninguém é ator, ninguém discutiu, ninguém aqui decorou um roteiro. Pelo contrário, a gente vem aqui, fala, conversa, concorda, às vezes diverge, porque a gente quer crescer junto a palavra de Deus. E eu já começo com o super pastor Adriane. É isso mesmo? Pastor Adriane, seja bem-vindo ao Código Aberto. Que bom ter você com a gente. Muito obrigado. Para mim é um prazer a gente começar esse ano juntos, né? Estar aqui é muito bom. Fala para mim um pouquinho de você, pastor Adriane. Trabalha onde? Leciona? Como que é o teu ministério? Eu trabalho no NASP, com a Faculdade de Teologia, lecionando disciplinas que eles chamam lá a área de Teologia Sistemática, que lida com doutrinas, inclusive a doutrina do Espírito Santo. E eu sou casado com a professora Ellen, ela trabalha lá também na área de pedagogia e letras. Não tinha nome mais lindo para você escolher. Muito bonito, não é? Porque a minha também é Ellen. Então pois é, então nós temos um gosto muito apurado, né? Tá bom. E a gente tem uma pequena de 2 anos chamada Sara, que é a bênção maior do nosso lar. É a filha única também. Gente, nós somos Por muito enquanto, iguais. sim. Nome da mesma esposa e filhinha. Aí matou, aí a gente sentiu Estamos aqui, bem afinados, né? Pastor. Pastor, então você está lecionando matéria de Espírito Santo na Faculdade de Teologia. Pois é, eu concluí essa matéria no 2º semestre, né, do ano passado, e essa é uma matéria que aparece no 2º semestre dos anos, então aqui eu estou com vocês no 1º semestre, é legal também, né? Bacana. Tem um nome meio complexo aí, teologicamente falando, dessa matéria. Por que esse nome, né? Se chama pneumatologia. Pneumatologia, né? E logia é sempre estudo de alguma coisa, não é? O pneuma vai ajudar a gente em algumas discussões aqui, porque tem a ver com ar, não é? A gente tem a palavra pneu, a gente tem gente com pneumonia, que tem a ver com os pulmões. Então, tem alguma coisa a ver com o movimento do ar. E o Espírito Santo tem um pouco disso, não é? Ele é parecido com um spoiler da nossa discussão. Então, vai entrar o assunto pneuma durante o nosso trimestre. Pois é, exatamente. Pastor, que bacana. Seja muito bem-vindo. Muito Primeira obrigado. participação no Código Aberto, na Novo Primeira Tempo, participação, imagino. exatamente. Mas que legal. Então, olha, parabéns à produção, Super Tiago, Chapolin, que trouxe aí o pastor. Desculpa toda a nossa intimidade do primeiro programa já, né? Quantos anos você tem, pastor? 33 anos. 33 anos, olha, um jovem pastor, super jovem, já lecionando e com conhecimento bíblico. Isso prova, pastor, como a gente diz aqui no Código Aberto, cada vez mais Deus conta com as novas gerações, pessoas que têm a vontade de estudar, e Deus tem usado jovens para fazer coisas extraordinárias. Você veio aqui para falar, pastor, nos ajudar, concordar, discordar da gente, mas que Deus te use muito, porque a gente sabe que essa é uma lição, vai ser uma temporada de um assunto que a humanidade precisa compreender mais do que nunca, essa personalidade bíblica, esse Deus especial, e discutir Espírito Santo, olha, promete, né? Poderoso, né? Tá bom, pastorzão, seja bem-vindo. Vamos lá, o Rafael, segundo a produção, Rafão, mas eu vou te chamar de Rafael. Rafael, tudo bem, cara? Tudo bem. Que bacana, veio da onde, Rafael? Eu sou daqui de pertinho, eu moro na cidade de Cacoal, que fica no estado de Rondônia. É pertinho, você pegou um ônibus e veio aqui, tá bom. Peguei um ônibus e um avião, né, para chegar. Mas eu moro na cidade de Cacoal, interior do estado de Rondônia, mais ou menos 500 quilômetros da capital Porto Velho. Fica bem na região central do estado. Rafael, Bíblia para você? Bíblia para mim é como se fosse a personificação física de Deus. Eu acho que eu escuto Deus, converso com Deus também através da Bíblia Sagrada. É o que representa para mim, é uma forma de eu me relacionar de forma muito pessoal assim com Deus.
bacana, vem para falar, tá bom, Rafão? Olha aí, Pode Rafael, deixar, vou falar. Vem para conversar, discordar, tuas experiências, quem você é. O Código Aberto é essa janela para o jovem conhecer jovens com as lutas, com as dificuldades, com as expectativas, com as desilusões. Produção, assim, me conta que durante o programa você vai nos contar aí um pouquinho da tua história. Parece que você tem uma história de transformação. Não vou nem dar spoiler aqui, mas nós vamos ter 12 semanas juntos. Vai se preparando, vai contando, porque pelo jeito você tem a atuação dramática de Deus na tua vida. E isso é bacana. Tem um pouquinho, assim, a gente conta. Vamos conversar. Depois. A atuação do Espírito Santo na sua vida, de maneira muito prática, né? Tá bom, gente. A gente sempre gasta no primeiro episódio dessa temporada um pouquinho de tempo para você conhecer esses nossos amigos. Gente, são muitas temporadas com você e eu vibro com vocês, a gente conhecendo junto novos amigos para estudar a Bíblia. Um dia eu estava andando por essas igrejas de São Paulo, da Igreja Adventista, nós temos 1.700 só no estado de São Paulo, e eu estou cada sábado numa dessas igrejas, dessas congregações, eu amo estar por aí trabalhando, pregando, conversando, apresentando a Bíblia para as pessoas. E um dia eu fui numa das igrejas, que acontece isso direto, pastor, vamos fazer um código aberto aqui na nossa igreja. E eu chego lá para, de maneira muito especial, fazer com os jovens que são escolhidos. E é impressionante, a gente trabalha com comunicação, entre tantos que eu já fiz no ano e nos últimos anos, uma jovem falou, acho que não deu 15 segundos. Ela falou 15 segundos, eu falei, ela vai para o código aberto. Eu mandei um WhatsApp ali para a produção, olha, essa garota representa muitas jovens desse Brasilzão afora. E foi lá na igreja de Tucuruvi que eu conheci a Arícia. Tudo Isso bem, mesmo. Arícia? Tudo bom, pastor? É um prazer estar aqui com vocês. Você nunca imaginou aquele bate-papo tão rápido ia virar isso, né, Arícia? Não imaginava, não acreditei. Quando eu recebi a mensagem do Chapolin, já contei para minha mãe, toda animada. Não, foi muito legal, Arícia. Sabe, lá na igreja a gente bateu um papo, isso acontece muitas vezes, vários jovens, mas eu percebi, na maneira como você falou e na pureza de alma para você comentar e discutir aquela nossa lição, que nessa vez você vai ter aqui 12 semanas para dizer quem você é, o que você experimenta, você vive. A Arícia vive num pacote de concreto, numa aldeia global chamada São Paulo, onde ali nós temos tudo se aperta ali, culturas, gente, classes sociais, tentação. Então eu sei que você, Arícia, quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos. 22 anos. Você representa uma geração aqui com a gente para dizer dessas lutas que você vive lá e das lutas que a gente pode viver com o Espírito Santo e com Deus. Que legal que a gente possa aprender junto aqui. Tá bom, Arícia. Primeira vez, né? Claro, Primeira vez. Tá nervosinha? Eu tô. Pode tô um falar. pouco nervosa. A gente sabe, eu adoro. A gente dá aquela brincar tremedeira, com isso. né? Mas ó, é a primeira fica semana. meio... Daqui umas 2, 3 semanas você já vai estar aqui, ó, tudo à vontade. Aí a gente já tá craque, já né? estamos falando, a vida e intimidade de todo mundo, já pare o respeito. Bem-vinda, tá bom? Muito obrigada, pastor. Prazer estar aqui. E olha, voltando um pouquinho de tempo atrás, né? 1 ano, 10 anos atrás, Luciana Santana. Que bacana. Chapolin me deixou muito feliz em ter você aqui com a gente no Código Aberto. A gente vai conversar mais durante esse trimestre todo, mas a Lu, tem um carinho por chamar de Lu, é uma outra jovem dessa igreja, dessa geração. Quando a gente fala igreja, são todas as igrejas representadas, jovens que se apegam à Bíblia, jovens que vivem suas lutas. A Lu, conhecida pela Novo Tempo, já está aqui com tantos programas, já participou da Novo Tempo e agora, de repente, Deus desbrava junto com você novas experiências. Lu, que bom ter você no Código. Prazer, primeira vez também que eu tô aqui no Código Aberto. Primeira vez, tô nervosinha também, viu, Arícia? Lu, mas que legal. Mas, pastor, 2017 começou com um desafio, né? E eu topei esse desafio. Estou indo para uma área super missionária do Brasil, uma região muito missionária, que é a região norte do país. Agora estou com a comunicação de uma instituição que cuida ali do Amazonas e de Roraima. E eu topei esse desafio. Com certeza terei grandes experiências pessoais lá. É uma região de muita diversidade cultural. E eu topei e abracei e já amo o povo do Amazonas e de Roraima. Inclusive, um abraço para vocês, Olha né? Olha aí, Lu, tá toda manauara já, gente. Que legal. Lu, eu te conheci lá no Nordeste, né? Daí você veio para Novo Tempo, depois voltou à Bahia, foi para Brasília, veio para Novo Tempo, agora está em Manaus. Lu, você é do Brasil, você é uma mochileira. Né? O Brasil, eu sou apaixonada pelo Brasil, né? E a gente descobre que o Brasil, dentro do Brasil existem vários países, especificamente na Bahia, viu, gente? Dentro da Bahia existe um Brasil à parte. E eu me sinto muito feliz em servir, né, a Deus e conhecer a cultura do nosso país, conhecer pessoas diferentes. Isso agrega muito para a gente, né? Então, quanto mais eu puder servir e mudar de região,
vai ser, com certeza, um crescimento para mim, como Lu, pessoa. você já apresentou o programa no Novo cristã Tempo, também. você já fez reportagem, você já fez tanta coisa aqui. E agora participando do Código Aberto. Então vem agora a Lu, é a Lu cristã, é a Lu lutadora, batalhadora. Eu admiro na Lu esse espírito de ir aonde Deus mandar, você não tem âncoras, você está à disposição. Eu acho que tem muito a ver com a ação do Espírito Santo na nossa vida, que vai nos levando, vai nos conduzindo, e você vem exatamente para desabafar o coração. Já vou delimitar aqui o nosso território. Quem aqui está namorando, casado, solteiro? Deixa eu ver como que está. Arícia, tem namorado? Eu sou solteira, pastor. Nem namorado, 22 anos, 22 então gente, anos, vai bombar não. no Face, se prepara. Vamos ver, você, Rafão? Eu sou casado com a Daniele. Vou até aproveitar para mandar um beijo para ela também, né? Senão quando eu chegar em casa eu levo Olha aí, um ó, puxão por de favor, orelha. por favor. Mas sou casado com a Daniele há pouco mais de um ano. Sou recém-casado ainda, né? Tô Lua de numa mel, fase isso é bom bem demais. tranquilo. E a Lu? Eu sou solteira, pastor, também. Olha aí, então tá bom. Vocês duas, então, se preparem para ser o nosso alvo durante esse trimestre, tá bom, gente? Pessoal, e olha só, agora não sei como vou apresentar isso aí, é grupo novo, é conjunto, coral, é orquestra, é todo mundo. Nós estamos com o nosso palco musical artístico aqui com grandes personalidades, sejam todos bem-vindos. Vou começar por você, Filipão, que você já esteve sentado aqui, cara, então você apresenta o grupo, essa formação, me perdoe se eu estou errando aqui alguma nomenclatura, mas sejam bem-vindos. Né? Obrigado, a gente fica feliz de estar aqui também, é uma oportunidade maravilhosa, a gente gosta muito, se sente em casa. E aqui é o Vital, a única diferença é o Sidney, que não é componente do grupo, porque se ele entrar, ele rouba a cena. Então a gente deixa ele fora. O Sidney nem fala no microfone. A gente nem dá microfone para ele falar. Ele sempre fica ali quietinho, porque quando toca, arrebenta. Né? Fica quietinho. Ele já aparece demais aqui na Novo Tempo, em todos os programas. Se aparecer no Vital também, não sobra nada pra gente. Eu acho que é um dos caras que mais aparece na Novo Tempo. Isso, exatamente. Porque eu vou no Feliz Sábado, tá ele. Caixa de música, tá ele. Código Aberto, tá ele. Tá tudo Ele ele. é sócio aqui já. Ele é sócio. Então aqui a gente tem a Suzane. Olha aí, como ele falava de você, Suzane, nossas últimas temporadas. Pois é, né? Eu fiquei sabendo. Tá bom. A moça mais bonita da Novo Tempo. A maternidade, que legal. A Marcele, que é a esposa do Douglas e Sidney, que não faz parte do Vital, mas a gente está dando essa oportunidade para ele hoje. Gente, acho que vocês aqui, é a primeira vez vocês aqui no Código, né? Nessa formação, primeira vez. Eu Todos acho que já é a vieram de primeira maneira vez. separada, Sim, mas agora vamos ter vez, aí algumas semanas juntos. Que bom! Sejam bem-vindos. Bom, vocês já conhecem como funciona, todos vocês estiveram aqui, então, em algum momento, olha, Espírito Santo é para pegar na alma, sabe? Para a gente conversar, discutir e a gente conversar um pouquinho mais e, de repente, ver o que vocês entendem sobre isso, né? Talvez vocês tenham vindo lá no começo, na primeira... Eu estava começando, acho que no Código, a gente fez uma vez com vocês, mas não estava o Sidney. Então, agora é uma formação que estamos juntos. Participem. E, no final, super música, você não pode perder por nada, Código Aberto. Teu jeito diferente, estudar a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração, se prepara, porque 2017 está só começando. Ora com a gente, Rafael, vamos lá? Vamos orar. Querido e bondoso Pai, nós somos muito gratos pelo privilégio de estar na Tua presença. E suplicamos a Tua unção neste momento em que vamos nos dedicar a estudar a Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa mente, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos os anos, uma palavra escolhida. Todos os anos, o dicionário de Oxford, ao redor do planeta, escolhe uma palavra para representar todo aquele ano. Já foi um período, 2013, se não me engano, a expressão GIF, que era uma expressão aliada à tecnologia, imagens, que vocês sabem muito bem. Aí, no ano retrasado, eu me lembro que a palavra escolhida foi selfie. Todo mundo sabe o que é selfie. Representou a humanidade naquele ano, a expressão selfie. Ano passado, 2016, não foi palavra. Pela primeira vez foi o desenho de um emoji. E a expressão do ano para Oxford foi o desenhozinho dessas carinhas que você sabe muito bem que estão viralizadas nas redes sociais. Agora, no final do ano passado, pastor, eu me surpreendi com a expressão escolhida. De repente, eu sou ligado nessas coisas, gosto dessas novidades. A expressão que o dicionário de Oxford escolheu para representar 2016 foi post-truth. Pós-verdade. Achei estranho, nem bonita, uma palavra que a gente não usa tanto. Fui na hora ler a explicação disso, porque eles escolheram como a representação do ano passado é a palavra pós-verdade. E ali você vai se surpreender comigo, porque pós-verdade foi a escolha desse dicionário representando uma transição da sociedade. Ano passado teve a eleição norte-americana, teve o Brexit, teve outras coisas que tornaram essa palavra muito mais utilizada, porque ela representa a opinião
acima do fato. Fato é uma coisa que você tem comprovado, mas vivemos num mundo hoje, Felipe, quem fala, quem tem a meio de comunicação, quem tem uma verborragia forte, quem tem uma influência, e a humanidade hoje começa a checar menos os fatos e ser movida mais pela opinião. Nada melhor do que a gente começar o ano, pastor, eu vou lhe dar aqui 2 minutos para você abrir para a gente só. A palavra de Deus e o Espírito Santo. Nós vamos falar da verdade, nós não vamos falar da pós-verdade, nós vamos falar do fato, nós não vamos falar da opinião, nós vamos pontuar aqui coisas que talvez durante essa temporada você vai até se surpreender com a gente. Pastor, a verdade da palavra de Deus e o Espírito Santo. Eu gostei muito da ideia que você coloca do pós-verdade. Eu tenho a impressão de que essa é uma reação a um conceito errado de verdade. Um conceito de uma verdade estática, onde ela pode ser esquadrinhada, identificada, e ela é parada, né? Em geral, quando o pessoal está contra a pós-verdade, é porque eles querem pensar, eles querem discutir, eles querem construir. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê uma verdade em movimento. A gente não vê algo estático, algo parado, e essa é a ideia do Espírito Santo, né? Então, logo nesse primeiro verso, que é o verso para memorizar que nós temos aqui, verso principal, que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que nós usamos, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, não é? Essa tradução é boa porque é o jeito que a gente entende, mas na linguagem grega na qual ela foi escrita, a palavra inspirada, na realidade, ela é formada de 2 palavrinhas no grego, Theos, que é Deus, e pneustos, que tem a ver com pneuma, que é traduzido como vento, espírito, não é? Então, toda palavra, literalmente, ela é soprada por Deus, não é? Às vezes a gente tem a ideia de algo inspirado, que aí é o movimento do ar que vem para dentro de mim, não é? E é algo interno. Não, a palavra de Deus, ela é soprada por Deus, Deus sopra, Deus tem um movimento, Deus tem uma verdade para nos dar por meio desse sopro divino, que foi o sopro que também criou esse mundo, não é? Em Salmos nós lemos que a palavra de Deus nos criou com o sopro da sua boca. Então, essa palavra também é criação de Deus e ela está em movimento, e esse movimento também está agora na nossa mente, né? O Espírito Santo trabalhando com essa verdade dinâmica e não estática. E a pergunta que eu faço para todos vocês, é possível descobrir a verdade? Ela é acessível? Ela é compreensível? Ou ela é apenas algo inatingível e nós ficamos no mundo das opiniões? Rápido intervalo, já passou o primeiro bloco, a gente volta, eu quero ouvir vocês, porque aqui, se existe pós-verdade, existe a verdade verdadeira. E a gente acredita que nessa dinâmica nós vamos estudar junto a palavra de Deus sobre o poder do Espírito Santo. Não sai daí, já já a gente volta. De volta, segundo bloco do Código Aberto, primeiro programa de 2017. Você é bem-vindo aqui. A gente já começou discutindo um pouquinho sobre a expressão inspiração, pastor Adriane, e a gente quer nessa introdução de uma temporada, repito, polêmica, forte, especial, intrigante, sobre o Espírito Santo, pergunto para vocês 3. Fiquem à vontade para responder. Quando a palavra verdade vem, palavra de Deus, atuação do Espírito Santo, isso não fica meio confuso, não? Existe isso? É possível descobrir a verdade, Arícia? Eu acho que é possível a gente descobrir a verdade. O que eu acho é que a gente tem dificuldade, às vezes, em encontrar essa verdade, porque a gente vive num lugar, num mundo, numa realidade que as pessoas acreditam que há a sua verdade. Há diversas verdades. A minha verdade no Facebook, a minha verdade no Instagram, as minhas opiniões, e se a sua verdade é diferente da minha, tudo bem, a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. Então, eu acho que, às vezes, a gente transporta isso para o estudo da Bíblia e fica com dificuldade de encontrar a verdade. Mas a gente tem como encontrar a verdade, sim, se a gente buscar a ajuda do Espírito Santo. Quem é o agente da revelação da verdade?
Espírito Santo, né? Como que isso Não soa tem para como- você, Lu? Estudar a Bíblia, saber na verdade e essa expressão, essa pessoa. Nós vamos discutir. Pastor, eu quero ouvir o Adriane, porque é expressão, é pessoa, é evento, é sopro, é metafísico, é ectoplásmico, o que é o Espírito Santo? Mas você conhece a verdade? A gente entender o Espírito Santo como uma pessoa, né, um ser, também isso nos ajuda a compreender que ele entende a nossa realidade também e entende, às vezes, a nossa dificuldade de compreensão da verdade também, né? E a atuação do Espírito Santo para essa compreensão é de suma importância, né? Então, a Arícia falou aqui sobre as várias verdades que nós temos, né? A gente está num mundo em que nós somos bombardeados o tempo inteiro por informações, por verdades, né? Em algum e como momento... tem muita verdade, surge a pós-verdade. O que o povo está falando na maioria é o certo. É o certo, e aí né? é complicado. E aí você começa a relativizar tudo, mas para você entender a verdade, que é a palavra de Deus, você precisa ter uma atitude que é muito difícil para a gente hoje em dia, em meio a tantas verdades, a tantas informações, que é a humildade. Né? É muito complexo hoje. A gente tem acesso a muitas teorias, a muitas ideologias, a filosofias. E quando a gente precisa de um auxílio, né, para entrar em contato com a verdade, isso demanda humildade. Você precisa ter um desprendimento muito grande das verdades que você acredita, da bagagem que você teve, da sua educação familiar, do que você absorveu na universidade, enfim. Você precisa realmente ir em busca da verdade com o coração aberto, com humildade, né? E entendendo a pessoa do Espírito Santo. Né? Me Rafael, parece que a tua gente- formação, Rafael. Eu sou formado em comunicação social, Comunicação social. com Que habilitação legal. em jornalismo. Jornalista aqui também estão Colega aí. Então em você é casa. comunicador junto comigo aqui, cara. Me diga, falar em verdade num mundo questionador. Já mencionamos relativismo, o existencialismo, essa pessoa que tem a sua opinião e de repente, já vou deixar depois o pastor para falar para a gente sobre revelação e inspiração. É complicado você, no ambiente que você convive de comunicadores, jornalistas, dizer assim, olha, a palavra de Deus é a verdade, aqui eu creio nisso, é uma revelação do Espírito Santo para mim. Vamos tirar um pouco o idealismo disso e ser no cru do dia a dia. É tão fácil para vocês? Eu vou usar um termo que a gente usa muito nessa área, né? A fonte. A gente Ok. busca uma fonte de verdade, né? Na prática jornalística, por exemplo, você vai atrás de alguém que vai sustentar aquilo que você vai apresentar, aquilo que você vai publicar, aquilo que você vai dizer. Acho que no nosso relacionamento com a palavra de Deus, com a Bíblia, a nossa principal dificuldade é condicionar a nossa ideia àquilo que a Bíblia apresenta. Na verdade, a gente não quer subjugar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós idealizamos, as nossas opiniões, aquilo que a Bíblia ensina. Até porque a opinião hoje se tornou muito volatilizada, Sem digamos dúvida, é assim, por isso. e é muito fácil você se tornar um emissor. E se tornou até um processo irresponsável. Você não pensa mais para opinar. Você diz por dizer, eu achei legal, então estou falando, estou dizendo. Agora, quando você pega a palavra de Deus e quando você analisa ela como uma fonte real de verdade, você começa a trabalhar essa tentativa da humildade de reconhecer que eu tenho ideias, talvez, eu tenho convicções, eu tenho opiniões, mas que talvez não estejam tão corretas à luz daquilo que a Bíblia ensina. E diante disso, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou escolher? O que eu vou defender de fato? Rafael, você já deu aqui uma aula de comunicação para a gente. Você usou um termo assim que é legal explicar para o telespectador. Na comunicação tem o emissor, o receptor, tem o veículo e às vezes tem o ruído no meio do caminho para a mensagem chegar lá. E é interessante porque no aspecto bíblico existe um emissor e no aspecto mundial da pós-verdade nós queremos ser os emissores. E aí eu volto para você, pastor. O emissor da palavra de Deus não é o homem. Só que aí surgem essas definições do Espírito Santo na palavra de Deus. Realmente é muito legal porque o ser humano hoje quer ser o dono da verdade. E a verdade está à minha disposição, não eu à disposição da verdade. Só que a gente começa de cara no Novo Tempo, você sabe que antes de qualquer religião apresentada é a palavra de Deus estudada. Esse aqui é o emissor, através do Espírito Santo. Como é que se configura a relação Espírito Santo e palavra de Deus, pastor? Eu gostei muito da ideia da Luciana, porque às vezes essa noção de criticar, de contestar,
e é importante no nosso processo de discussão e tudo mais, ela pode refletir uma falta de humildade, achando que eu sempre tenho a palavra final. Então, quando nós aprendemos algo, nós precisamos, para aprendermos, nós devemos ser humildes, para saber que a verdade não está em mim, mas ela vem de fora, não é? Ela vem, no nosso caso aqui, do sopro de Deus. Então, vamos comparar a segunda passagem, por exemplo, trabalhada na área de revelação e inspiração, é Pedro, 2 Pedro 1, 19 e 21, que fala que homens de Deus foram movidos pelo Espírito Santo. E esses homens de Deus foram os que escreveram a Escritura, né, os profetas. Então vamos pegar a ideia inicial que nós colocamos, de que a palavra de Deus ela é soprada por Deus. Eu gosto de observar então esses homens como uma espécie de barco onde tem uma vela, e então vem o sopro de Deus, uma espécie de um vento no alto mar, não é? E esse sopro que vai dando direção a esse barco, porque as velas elas estão postas para receber a direção desse sopro de Deus, que seria a imagem nossa para entender o trabalho do Espírito Santo, né? É lógico que nós não somos profetas hoje, mas será que a gente também tem a nossa vela bem hasteada para receber a influência do Espírito, para direcionar a nossa trajetória também, para a gente entender um pouco da verdade e tudo mais? A gente tende a romantizar muito a questão do Espírito Santo, né? De que ele falou ao meu ouvido e agora eu vou seguir. E aí entra a questão da humildade para seguir a orientação do Espírito Santo, mas eu falei dessa atitude de humildade porque eu já tive minhas frustrações com o Espírito Santo. Opa, você já se frustrou com ele? Já me frustrei. Que isso, Lu? Várias vezes, né? Mas eu entendi, me frustrei porque eu achava que eu estava ouvindo, né, que era a vontade dele, e em algum momento o percurso mudou de direção, né? Mas qual é a nossa atitude quando isso acontece? Né? A gente tem que trazer isso para a nossa vida. Deixa eu ouvir aqui o Felipe, que eu sei que esse assunto mexendo... É você mesmo, Felipão. Você, verdade, pós-verdade. Se não estava ligado, vai se ligar agora aqui, cara. Nossa, eu estava aqui. Não, porque, cara, Espírito Santo e verdade. Você é um camarada contemporâneo, eu gosto de conversar com o Felipe. O Felipe tem umas ideias, sempre ligado nas informações, notícias. E você é uma pessoa crítica, mas agora, nesse assunto de palavra de Deus, verdade, nesse mundo aí fora, e tanta opinião que você vive essas opiniões, você sabe lidar com elas. Fala assim... Camarada, não é tão fácil de dizer para um jovem que nos assiste sobre Espírito Santo, verdade, palavra de Deus, ponto final, mesmo nessa fluidez dinâmica, mas há uma verdade. E aí? A gente tem um problema muito, muito comum, que é a gente confundir muito o tempo que a gente vive e as dinâmicas de transformação da sociedade no tempo em que a gente vive com verdade, né? São duas coisas diferentes, né? Essa é a primeira coisa. O indivíduo está condicionado ao lugar social, a uma cultura, a uma maneira de perceber o mundo, né? Ele influencia a sociedade e recebe influência da sociedade também, né? Uma relação dialética com a sociedade. Só que, ao mesmo tempo, e na Bíblia, isso também é assim. Você pega a Bíblia inteira, você vê a maneira como Deus se revela para as pessoas no decorrer do texto bíblico inteiro, você vai ver que ele vai um pouco se condicionar a uma realidade cultural para poder fazer o cara entender aquilo que ele quer dentro da realidade que ele é capaz de perceber. Só que, por debaixo disso, existe algo que ultrapassa o tempo histórico e o lugar social, que é igual, né? Isso aqui é muito louco assim, na Bíblia e na maneira como Deus se revela para o povo. Então, existem atributos do caráter de Deus que ele vai transmitindo, condicionado às diversas realidades, mas ele vai transmitindo isso de maneira igual do início até o fim, né? E o grande desafio do cristianismo é transmitir, na minha opinião, né, esse caráter universal daquilo que Deus tem para dizer e para revelar para as pessoas, né? E o Espírito Santo cumpre esse papel fundamental, né? Que é ele quem faz a obra de Deus hoje, né? Acho que seria buscar novas formas de apresentar essa mesma verdade sem corromper esse princípio, né? Que ele é eterno desde o início até o final. Esse é o grande desafio que a gente tem. Como transmitir essa verdade para um mundo pós-moderno em que cada um tem a sua opinião, cada um pensa do jeito que quer e aí você tem que respeitar isso. Como transmitir, então, que existe uma verdade diferente daquela que ele imagina, respeitando essa posição que cada indivíduo tem. Esse é o desafio. E aí, pastor Adriane, surge a expressão, você falou para a gente da inspiração, um termo teológico, no transmitir da verdade, da mensagem, né? Mas daí surge o termo também revelação. E o nosso estudo dessa semana aborda um pouquinho a relação Espírito Santo e revelação, que é essa maneira de como é que atualiza a mensagem de uma verdade que não muda,
para um mundo que muda o tempo todo? Eu creio que isso tudo tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. Tem muita gente da área de comunicação que está presente e tem tudo a ver com essa área, não é? Porque a revelação nada mais é do que a apresentação de Deus para o profeta, no caso aqui o profeta bíblico, de algum tipo de informação. Agora, como é que esse profeta vai transmitir essa informação que ele recebe de Deus para as outras pessoas? Então aí vem o segundo termo, que é inspiração, não é? Que seria a maneira como ele vai comunicar isso. Como é que ele vai colocar isso em palavras, em figuras de linguagem? Como é que ele vai realmente expressar? E a gente vê a riqueza da Bíblia, porque existem diferentes maneiras de expressão, diferentes maneiras de comunicação, diferentes maneiras com que Deus inspirou os profetas. Aliás, o livro de Hebreus começa assim, não é? Capítulo 1, verso 1, porque Deus falou muitas vezes, mas ele falou de muitas maneiras, não é? Então os profetas, eles aprenderam com Deus nesse processo a falar também de muitas maneiras. Teve gente que fez uma pesquisa, Lucas faz uma pesquisa e essa é a maneira que ele tem para comunicar a mensagem. Tem outros que recebem um sonho e ele vai comunicar esse sonho. Então essa riqueza da comunicação, que vocês dominam melhor do que eu nessa parte aí, mas Deus está trabalhando nesse processo de, ele não apenas dá uma informação para o profeta, mas ele o ajuda a comunicar para um povo de diferentes maneiras. E o Espírito Santo nessa situação? Exatamente, o Espírito Santo é esse ser dinâmico, não é? Essa pessoa que está movendo, de acordo com Pedro, ele está movendo o ser humano. Então, ele não está meramente ditando palavras na mente de um profeta para que ele escreva ali, mas ele está impressionando, ele está movendo toda a pessoa, os seus pensamentos, suas emoções. Então, o profeta está completamente mergulhado nesse processo, tentando aprender como comunicar da melhor maneira possível para que isso chegue ao coração das pessoas. Então, não é um ditado. Deus dita e eu escrevo. O Espírito Santo faz toda essa adaptação pessoal da pessoa, de acordo com a história dela, transmitir a verdade. De acordo com 2 Pedro 1, 21, homens de Deus foram movidos pelo Espírito. Então não foi apenas o seu ouvido para o ditado, foi o homem inteiro que foi movido. Né? Seu cérebro, suas emoções, sua cognição, seu sentimento, o homem é movido. As mulheres, né? Aqui é um termo mais inclusivo também. Isso é bacana porque daí você percebe como a Bíblia é criativa. Deus podia ter ditado, aí ia ser uma questão de caligrafias diferentes, mas Deus usa desse mover da pessoa para que a Adriane de um jeito, o Daílson do outro, a Arícia do outro, cada um com as suas histórias, seu background de vida, pudesse termos livros tão diferentes, tão criativamente curiosos e distintos, mas com a mesma verdade que embasa. Isso é interessante. Agora a pergunta que eu faço, vai voltar para você hoje também. Não tem contaminação nessa história? Peraí, imagine, né? Peraí, se é tudo ser humano falando, não estou ditado, não estou escrevendo o que Deus me ditou, então um dia eu não estou de bom humor, briguei com a mulher, estou de pá virado e vou escrever a Bíblia. Daí estou tudo errado. E aí? Não, por isso que aí a gente vai ter que abrir 2 programas para falar sobre isso agora, viu? Coitado. É por isso que a gente depende desse mover do Espírito, né? Mas imagina se Deus faz tudo uma produção em série, onde a pessoa ela é anulada nesse processo. Então perde todo o brilho, toda a participação. Nós não precisamos mais de 4 evangelhos, um só já fala tudo. Mas nós temos 4, com 4 perspectivas, 4 sentimentos, 4 olhares. Então Deus quer o ser humano envolvido nesse processo, né? Para que isso possa atingir melhor pessoas também de diferentes situações. Mas é lógico, no processo geral, ele está sendo movido pelo Espírito para que o Espírito possa evitar alguns desvios, como você está mencionando. Aí essa é a nossa crença quando nós lemos a palavra. Não existe produção, linha de montagem na revelação de Deus. O princípio existe, o produto final ele sabe qual ele queria. Mas no processo, em vez de uma linha de montagem, é um trabalho artesanal. Cada um com seu jeito, com seu cinzel, com seu pincel, com sua maneira de ser. Gente, já foi o segundo bloco, tem que chamar intervalo, terceiro bloco, vamos falar um pouquinho mais, ouvir super música do Vital e a gente volta já já. Não sai daí, porque no Código Aberto a gente estuda a Bíblia de um jeito diferente. Até lá!
Código Aberto, terceiro e último bloco do primeiro programa do ano. Tá sendo bom demais ter você com a gente aqui. Você é sempre bem-vindo. A tua audiência é o que nos motiva a continuar abrindo a Bíblia aqui na Novo Tempo. E compartilha com teus amigos, põe nas redes sociais, viraliza o bem, dizendo do Código Aberto, porque aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito diferente, também louva a Deus de um jeito diferente. E a produção me lembrando aqui uma coisa bacana, vocês, cada um tem um ministério, né? É o casal que canta junto, é a produtora, é o violonista, guitarrista, é tudo que faz ali o Sidão, e ainda vai lá, o Filipão tem o seu ministério. E aí vocês, quando não tem o que fazer, estão de boa, juntam para fazer o Vital. É a definição do Thiago Chapolin, tá bom? Eu vou repassar para vocês. Então, quando não tem nada para fazer, vamos fazer o Vital e cantar. É assim mesmo. Como é que surgiu isso, né? Foi uma ideia do Felipe, há muitos anos atrás. Foi mesmo? A gente já se conhece há muito tempo e já cantava junto, gravava, fazia backing vocals, eu produzindo, e eles cantando lá nos estúdios no Rio de Janeiro. E o Felipe teve uma ideia de juntar, né, e fazer. E a gente teve uma outra formação, aí depois o Felipe voltou para a ideia do grupo também. O bacana é que tem muito quarteto, masculino, feminino, de criança, mas realmente quarteto misto não é comum. Tem trio, temos arte trio e tal, da gravadora e tal, mas eu acho legal a formação de quarteto misto, porque daí você tem aí um mini coral, né? Contralto, soprano, baixo, tenor, e assim resolveu um coral de 4 vozes, né? A gente troca de voz de vez em quando, Vocês né? trocam, invertem tudo isso aí? Quero ver o Felipe fazendo soprano, entendeu? Aqui, ó. É o Douglas, né? Nosso soprano aqui, ó. Gente, que legal. Queria bater um papão com vocês, mas não é o caixa de música, vocês vão lá aqui, a gente vai direto pra música. Douglas, o que vocês vão cantar e por quê? A gente vai cantar a música tema do nosso último CD, que é Simplesmente Sei, né? Música do Que filho legal, da Suzane. vamos lá. Estar em Deus não é teoria nem filosofia. Ouvir a Deus parece ser loucura, mas Ele se revela a mim num caminho estreito, imperfeito ao meu olhar. Existe um Deus bem maior, que a razão e o saber do homem simplesmente sei. E pela fé ando por lugares aparentemente impossíveis de permear luminosidade, mas sei que às vezes eu agir é invisível. Perfeito é seu poder. Existe um Deus bem maior. Existe um Deus maior.
gente, que legal, que som gostoso, né? Até parece que vocês são casados entre vocês, aí tanta harmonia, né? Parece que tem intimidade. Que coisa, né? É que a gente vê, é raro o quarteto misto, agora ainda tudo 2 casais casados, aí, gente, é harmonia pura, né? Que legal. Marcele, fala pra gente um pouquinho, Espírito Santo pra você, já que você não falou aqui do grupo, quero ouvir você. Aí você já vem logo assim, né? De cara. Você canta tão bonito. Mas a primeira impressão, pode falar, a gente vai ter 12 semanas para discutir junto. O que para você é quando você fala em Espírito Santo? Ajudador, eu acho. Ajudador. Acho que seria uma boa definição para mim, na minha opinião, no meu conceito. Ajudador. Olha aí, é uma das definições do Espírito Santo. Pastor, vamos lá. Obrigado, gente. Continua aqui um pouquinho mais. Pastor, vai ser em 1 minuto que você levaria um ano profético para me responder. Mas você falou ali sobre a questão de Deus não ter uma linha de montagem. E é fantástica a maneira como Deus atua na pessoa, na personalidade. O Espírito Santo é esse agente de usar a história. Mas daí na Bíblia eu me lembro de uma situação de Deus ditou, por exemplo. 10 mandamentos não só ditou, como ele escreveu com o próprio dedo. E tem alguma explicação para esse momento onde Deus aqui não? Aqui eu dito, aqui eu permito que você fale com a sua personalidade. Eu creio que aqui a ênfase maior é de que Deus se revela, como Hebreus 1 diz, de diversas maneiras. Então, não é dizer que ele nunca vai ditar, mas o ditado não vai ser seu método predominante. Então, ele vai ter ali os 10 mandamentos, né, onde está escrito pela sua própria mão. Às vezes tem um profeta que chega e diz, assim diz o Senhor, 2 pontos, abre aspas e vem a mensagem do Senhor. Então, isso pode ocorrer, mas a ênfase é, ele se revela e ele inspira esses profetas de diversos modos e de diversas maneiras. Paulo, no capítulo 7, por exemplo, o último verso aqui, verso 40. Paulo dá uma série de exortações, até sobre questões da mulher, casamento e tal. Ele chega no final e fala assim, isso é segundo o meu parecer. Eu não tenho nenhuma revelação específica sobre isso, mas eu penso que eu tenho o Espírito de Deus. Então, até mesmo num parecer que ele está emitindo sendo movido pelo Espírito de Deus. Bacana, gente. O programa já está indo para o final, temos mais alguns minutinhos, mas eu queria abordar uma outra expressão do nosso estudo, o Espírito Santo como professor. Vocês têm algum professor que marcou a vida de vocês? Eu tenho, a professora Marília, a professora Ingrid, a professora Mônica, uma professora de inglês, de português, de matemática. Na minha adolescência, tem tantos outros, é um desrespeito até eu não mencionar os outros, mas eu me lembro até hoje professores que me marcaram a vida. Elas eram professoras geralmente firmes, algumas eu marquei porque eu, por ser filho de pastor, meu pai geralmente é o pastor da igreja, tinha muito aquela proteção e me marcava o professor que dizia assim, não, agora pastor, aqui você não é filho do pastor, você é um aluno igual aos outros. Até hoje eu me lembro disso, professores que me ajudaram a construir a personalidade. Lu, também professores marcantes e o Espírito Santo como professor. Sabe que essa ideia do Espírito Santo como um educador que faz parte do processo de aprendizado foi uma novidade para mim no estudo dessa lição, né? Quando eu era criança, eu lembro de uma professora que marcou muito a minha infância, ela se chama Tia Ruth. Tia Ruth, olha. Ela fazia questão de estar presente em todo o processo ali que eu estava sendo alfabetizada. Ela estava no quadro, ensinando o alfabeto. Na hora que eu estava ali, na caligrafia, que é outro processo, né, didático ali de aprendizado, ela estava presente comigo também, mas ela estava presente comigo também e isso me marcou muito no momento que o meu lápis quebrava a ponta. Olha aí. Sabe? Eu era muito tímida, eu sou tímida, eu era tímida mais ainda quando era criança e eu ficava quieta ali por minutos, mas ela sempre estava atenta para quando eu precisava desse auxílio dela. Então eu percebo que o Espírito Santo, ele tem essa natureza de revelar, de inspirar e de estar com você na sua jornada, né? No dia a dia, na correria. Então, isso para mim é fantástico, é um mistério, né? que faz parte do nosso dia a dia e que a gente pode contar como consolador, como auxiliador, nas pequenas coisas. Eu sei que é uma coisa muito distante para a nossa realidade, a gente está num mundo muito corrido, muito virtual, né? Mas a verdade, ela revela isso para a gente, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa presente na criação do mundo, nos dias atuais. Então, esse processo pedagógico do Espírito Santo me encantou demais. Que lindo isso que a Lu falou. O Espírito Santo é o educador, é o professor que ensina tanto, mas também está do teu lado até quando o teu lápis quebra. A gente vai falar muito sobre o Espírito Santo esse trimestre. Olha, você vai encontrar um Espírito Santo como você nunca encontrou na tua vida. Para você entender que não é só o vento, né, pastor? Nós vamos falar uma semana inteira sobre isso.
Só vou te dizer uma coisa. Deixe o Espírito Santo, que você vai descobrir nesse trimestre com a gente, fazer a obra dele na tua vida. Mesmo que teu lápis esteja quebrado, deixa, fica com a gente. Abra mão de tudo, mas não abra mão de assistir o Código Aberto, de abrir a Bíblia com a gente aqui no Novo Tempo, porque o Espírito Santo está atuando na tua vida. Arícia, já estamos indo para as mensagens finais, o tempo acabou, mas um professor que te marcou e a aplicação para o Espírito Santo também no teu dia a dia, né? 2 professoras me marcaram muito. A minha professora do pré e da primeira série. E as duas têm um aspecto em comum: intimidade. Foram 2 professoras que eu criei laços. Professoras que estavam lado a lado no processo de aprender a escrever e segurava a minha mão e me ajudava a escrever. A professora da primeira série, eu criei um laço tão gostoso com ela que a gente criou uma amizade, que eu fui à casa dela e ela foi me dar aulas de reforço na casa dela. Então, eu vejo esse aspecto do Espírito Santo, intimidade, mais do que um professor, também um amigo. Bacana. Fala, Rafael. Eu me lembro, perguntando de um professor, eu me lembro de um professor da graduação chamado Ruben Holdorf. Conheço o Ruben. Conhece o Ruben, meu amigo. Ele é bem conhecido. Marcou e o você. professor Ruben, ele despertou em mim algo pelo jornalismo, né, que eu acho que o Espírito Santo também desperta em nós pela Bíblia, que é simpatia. Abertura para aceitar aquilo que você está aprendendo e entronizar aquilo para a tua vida de uma maneira que sustente as suas decisões, as suas escolhas dali para frente. Acho que o mesmo Espírito que moveu homens para escrever a palavra de Deus é o Espírito que nos move para compreendê-la diante da necessidade que nós temos, através da simpatia ao texto, às ilustrações e aquilo que a gente está estudando. Cada um com a sua experiência de professor, né? Da simpatia às professoras que me puseram limites, ao apoio no momento de quebra ou de timidez, à presença no momento da vida e intimidade constante. Pastor, um minutinho, mas a tua experiência agora de aluno, ao invés de professor, né? Algum professor que lhe marcou e o papel do Espírito Santo na sua vida pessoal? Os professores me marcaram tanto que eu me tornei um professor. Olha aí. E tenho vários nomes na minha cabeça. Vou ser injusto até se eu mencionar, porque eu vou esquecer de alguém, mas fica essa nota aí, né? A gente abriu o programa falando sobre esse questionamento da verdade. Eu não creio que as pessoas questionam a verdade pela verdade em si. Por trás disso está um questionamento de autoridade. Olha aí. Alguém que quer impor algo sobre você, quer te explorar, te dominar. Mas quando você vê essa pessoa que está te ensinando algo, essa pessoa não te domina, ela não é autoritária, ela te ama no fundo. Ela quer o melhor para você. Então, eu vou ter dificuldade de me opor à verdade dessa pessoa. Porque na Bíblia, a verdade não é mera teoria, mas é um andar, é uma caminhada, é o andar no Espírito, o Espírito da verdade. E é por isso que, com um verso que nós abrimos, nós aprendemos que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a correção. Então, tem um Deus preocupado com a gente, não é? E por meio da Bíblia, Ele quer uma boa caminhada. Nem todos os caminhos vão ser bons para nós, não é? E Ele está nos ensinando por meio disso. Existe alguém de amor que escreveu essa palavra pelo poder do Espírito para nos abençoar. Amém, pastor. Gente, está só começando. Começando a temporada, começando o Código Aberto, começando o ano 2017, começando a tua vida no ano novo. Que bacana, vocês são muito bem-vindos e você já percebeu que essa temporada vai marcar. É gente falando de coração, a gente falando com pureza, com sinceridade, com conteúdo, para você entender, jovem. Deus não está lhe dando um ano 2017 por acaso. Deus está lhe permitindo viver as fortes, lindas e inesquecíveis experiências de mais um ano de vida. E eu tenho certeza que nós vamos, com a palavra de Deus, viver essa aventura de descobrir essa pessoa. E você vai entender quando a gente fala pessoa lá para frente. Não perca nenhuma de nossas gravações, nossos momentos com você. Esses episódios do Código Aberto é porque o Espírito Santo está sendo tão mal compreendido, tão esquecido, né, professor? É como a gente esquecer um professor da nossa vida que marcou a nossa vida. Eu quero dizer a você, não abra mão do que eu tenho nas minhas mãos. Pode ser em papel, pode ser digital, pode ser no teu smartphone, no teu notebook, no teu iPad, pode ser num livro. Agora, a palavra de Deus é verdade. E eu gosto dessa expressão que diz que a Bíblia, ela é a única arma letal que quando ela acerta um alvo, ela não mata,
ela ressuscita. É uma arma que quando atira, ela te levanta dos mortos. Só que daí quem puxa esse gatilho do bem? O Espírito Santo. Entenda isso, você vai ver com a gente essa semana e outras semanas pela frente, como o Espírito Santo, ele clama para que você tenha um 2017 como Deus quer que você tenha. E aí eu vou desafiar você, não tenha um ano novo, nada menor do que o máximo de Deus para você. Não tenha um ano com Deus, nada menor do que o que a eternidade sonha para você. Então, querido jovem, Código Aberto está só começando nesse ano para a gente viver essa experiência com Deus. Esse Deus que você vai entender que também é um Deus Espírito Santo que clama por você. Eu queria, no finalzinho desse primeiro programa, pedir para você, pontue na sua mente agora, quais são teus sonhos para 2017? Passou a primeira semana, se você está assistindo a reprise, já passou, sexta-feira já estamos aqui na reprise da semana, o ano já começou para valer. E aí, o que você sonha para você? Um ano, 10 anos ou uma eternidade? Você sonha estudar a Bíblia ou você sonha se mergulhar-se na palavra de Deus com esse Espírito Santo que quer transformar você? A gente foi transformado por Deus. Nós estamos falando aqui nossas experiências pessoais. Nós somos ressuscitados por essa verdade. O Espírito Santo já puxou o gatilho para a gente. E você? Já começa o primeiro episódio dessa temporada ali fazendo um apelo. Deixa, ainda que caiam céus ou terra, permita que o Espírito Santo faça a obra que Ele quer fazer na tua vida. Que nada se interponha entre você e a obra de Deus. Aí teu ano 2017 vai ser extraordinário como Deus quer que seja na tua vida. Forte abraço. A gente se despede aqui do primeiro episódio, hein? Que a temporada está só começando do seu programa Código Aberto. Até lá!